Iniciou. Boa noite, professor, professores. Aqui é o Reinaldo. Sou Eduardo. Miguel. Matheus. Guilherme. E bom, a gente vai mostrar o que foi desenvolvido no decorrer desse último marco aqui, e também como um RP como um todo, né? Vamos começar fazendo uma breve introdução, recapitulando tudo que o objetivo do sistema e enfim tudo que é ao redor. Mostrar as ferramentas, tecnologias e padrões arquiteturais que a gente utilizou, mostrar e destacar os principais padrões de projeto que a gente utilizou, fazer uma demonstração de tudo que foi produzido e pequenas considerações finais ali. Enfim, o objetivo do sistema basicamente é facilitar a divulgação de aluguel de maquinário agrícola para para produtores, né, que possuem maquinário, tem um local para anunciar o maquinário em tempo ocioso, e para para produtores que não possuem maquinário e necessitam terem um local para poderem alugar de forma prática, né. Quanto às funcionalidades, quanto ao cerne do software, a gente conseguiu completar todo o nosso MVP, algumas coisinhas adicionais, alguns codes adicionais. Ficou faltando só a parte dos autônomos e a parte dos serviços, que a gente acabou não tendo tempo de colocar. Mas, enfim, toda a parte dos musts, tudo em nosso MVP está sim incluído no projeto. Sobre as tecnologias, a gente utilizou o front, o, implementou o Svelte, usando o Tailwind e Skeleton. Para o back-end foi utilizado o Node com Express, e para o banco de dados foi utilizado o Firebase. Agora, falando dos padrões arquiteturais, a gente tem o cliente-servidor e o repository. Vou falar um pouco do cliente-servidor. No cliente-servidor, a gente divide em duas partes principais. O cliente, que é o momento do evento do cliente com o front-end, que efetua requisições via uma API REST, que é enviada para o nosso servidor, onde é efetuado o processamento dessas requisições e responde com os dados e serviços. Esses dados são retornados para o front-end e mostrados para o usuário. Bom, outro padrão que foi utilizado também foi o padrão repository. Consiste só numa camada de abstração a mais que separa os modelos do que entra em contato com os dados em si, com o banco de dados. Então, ela basicamente serve para guardar as informações como CRUD e além de outras coisas que são necessárias para as demais funcionalidades que precisam ter contato com o banco de dados. Quanto aos padrões de projeto, a gente listou aqui alguns que foram meio que os principais, cada um vai explicar um que achou o principal, mas todos estão no documento final, né? Todos estão listados lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o Command, né, que ele é um padrão de projeto comportamental que transforma, que encapsula uma solicitação em um objeto independente que tem todas as informações sobre essa solicitação. A gente vai mostrar um pouco da estrutura dele, mas a gente usou ele para fazer os fetches na API. Então, basicamente, a gente tem uma classe comando, né, uma superclasse, que tem o seu construtor e a sua função assíncrona para executar esse comando, que vai ser executar, que essa função vai ser chamada pelas subclasses, que a gente vai ver nos próximos slides. Então, basicamente, cada solicitação, cada coisa, tipo get all, get by ID, get by profile ID, é uma requisição que tem a sua respectiva subclasse e vai chamar o método de execução, né? Então, toda vez que eu chamo um get all, um get by ID ou até um create update, vai ser criado um objeto novo desse comando, dessa subclasse comando, que vai ser executado usando o fetch ali na API. O próximo padrão utilizado foi o Builder, que ele foi usado para construir objetos complexos passo a passo, e ele separa a construção desses objetos de sua representação, permitindo que o mesmo processo de construção crie diferentes representações. Como vai passar nos próximos slides, o código, basicamente o desacoplamento da lógica da construção dos objetos dos detalhes da negociação, que é isolada na classe de Negotiation Details, Builder. separando a criação do objeto da lógica de execução, assim facilitando a manutenção e a flexibilidade do código. Basicamente. Então, professor, sobre o Observer, vamos falar um pouquinho que é um dos mais interessantes que tem no nosso sistema, e ele é um padrão comportamental que cria uma dependência um para muitos entre objetos, e ele garante que quando um objeto muda de estado, e a informação, enfim,
todos os seus dependentes vão ser notificados de maneira automática. No nosso sistema, a gente utiliza o Observe para basicamente manter os componentes sempre atualizados. Por exemplo, quando os filtros são alterados na barra de pesquisa, tanto na home quanto na sua própria página, a URL já muda de maneira automática e os cards que estão na tela são atualizados, tudo isso em tempo real. Ou seja, né, estamos observando, estamos atualizando. Isso acaba por eliminar a necessidade de atualizar tudo manualmente ou fazer aquele refresh geral da página e acaba melhorando a experiência do usuário. Bom, agora falando um pouco sobre o singleton é um padrão criacional em que ele possibilita que apenas uma instância de uma classe seja feita e fornece a mesma um acesso global dessa instância. A gente utilizou ela para armazenar a autenticação do usuário, como podemos ver ali na classe singleton, onde ele tem como funcionalidades getAuth e getFileStore, pegando a autenticação do usuário, e também no nosso projeto a gente utilizou do Story Pop-up do Skeleton, que também é um singleton. Bom, o state ele foi usado no back-end, ele consiste basicamente em uma máquina de estados, então a gente utilizou ele para passagem de etapas na negociação. Consiste numa máquina de estados finitos, na qual, através de uma transição, tem uma execução e uma transição, então em determinado ponto é realizada a transição e isso é encapsulado numa classe state, que tem, enfim, next state transition, e ela é mapeada, né? É feito um mapeamento, então no caso da nossa coisa seriam solicitado, em negociação, em operação, em avaliação e finalizado, e aí cria-se um state para para aquele estado em específico, e é encapsulado tanto a parte de transição quanto a parte de aprovação, enfim, dentro daquele estado. Não é necessário fazer outro objeto para encapsular, apenas o estado mesmo. Enfim, que é uma demonstração do sistema. Vamos mostrar por vídeo, porque, enfim, dá para acelerar um pouquinho e mostrar mais todas as funcionalidades. Enfim, então aqui seria... Bom, esse aí é um primeiro vídeo, basicamente mostrando o cadastro de um maquinário e de um anúncio para esse respectivo maquinário que foi cadastrado, né? Aí ele está preenchendo todos os campos, fazendo upload de imagens, tudo bonitinho, e adicionando seções opcionais ali de acordo com cada máquina específica, né? Os campos estão sendo validados, o problema é que a gente acabou não fazendo isso no vídeo, mas ele, sim, está sendo validado. A questão é que fica muito campo para mostrar, né? São muitas validações, se a gente fosse executar cada um, não estaria. Existem alguns casos que isso ocorre, que dá para ver Começando um no post próximo vídeo, vermelho aparecendo. No próximo vai vídeo. aparecer os filtros. Então, como pode ver no vídeo, está testando os filtros, o buscar, os monitorados, que seria o like das máquinas, os anúncios, os detalhes que foram cadastrados no último vídeo, E a inicialização da negociação. na negociação. Aí tem... bom, a gente vai disponibilizar os vídeos também. Talvez botar no YouTube, enfim, a gente vai de alguma forma disponibilizar esses vídeos, mas é extremamente recomendável, né, que o senhor pare para ver o que de fato está sendo feito. Enfim. Isso. Aí, Esse é o terceiro vídeo, que é a segunda parte da negociação. Basicamente não vai dar para ver explicitamente, mas está sendo trocado os perfis entre locatário e locador para simular essa ideia da negociação mesmo e como que o sistema lida com ela. dá para olhar Mas dá para perceber essas mudanças através da URL, que troca do locador para o locatário ou pela própria foto do perfil. Ou também E tá mostrando os detalhes da título da negociação. página. Aí, nessa situação, aconteceu um problema antes? Não, vai acontecer Não, um vai problema acontecer agora. 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 Aí, deixa eu até coisar, porque não vai dar tempo de demonstrar. Já está quase acabando o tempo do vídeo. Enfim, aí ele vai salvar a aprovação aqui, enfim, vai mandar os detalhes da negociação e tal. Aí ele vai tentar aprovar e vai dar o problema. Dessa forma, como está sendo feito aqui, existe para todos os formulários. A gente só acabou não mostrando porque, justamente, a gente já está estourando o tempo e não vai dar para mostrar isso aí direito. Mas, enfim, a gente vai disponibilizar esses vídeos detalhadamente e tal. Vai ficar tudo fácilzinho de executar. Situação sendo avançada, agora eu vou avaliar. Mostrando a avaliação e tal, e ainda está em processo de avaliação. Formulário da avaliativo Aí ele vai mostrar também e o usuário avaliado. o usuário avaliado. Perfil do usuário. Isso aqui também. Voltando ao ponto, é extremamente recomendável que seja parado para ver o que foi feito, enfim, que o vídeo até que a gente não está passando em geral por tudo. Então, enfim, Deixa que eu falo as considerações. bueno,
Bom, dos desafios que a gente entrou em consenso foi o tempo limitado, que apesar de ele ter sido diluído bastante, a gente acredita que ele foi a maneira em como foi recomendado o uso desse tempo foi um pouco ruim e acabou limitando a produção do software em si. A segunda foi o excesso de padrões de projeto. Eu acredito que a gente deveria filtrar melhor o que deveria ser utilizado e não ter uma requisição mínima de quanto a gente deve implementar eles por semana. E, em consequência disso, a inflexibilidade, que é a gente não poder delegar os trabalhos da maneira que a gente quer. Bom, e sobre as lições aprendidas, acredito que seja geral, que é o conhecimento sobre padrões de projeto. Isso daí acho que toda a turma compartilha isso daí. Além da gestão de equipe e principalmente para a gente a proficiência com as tecnologias, que a gente não conhecia muitas delas e acabou ficando bom nelas. É isso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. É Obrigado, isso. professor. Obrigado.